Boa noite a todos. É com a imensa alegria que nós iniciamos aí mais uma live do estudo do Livro dos Espíritos. E essa live ela tem como patrocínio da União Espírita Allan Kardec, localizado no Jardim Monte Líbano, no Rua Iviema, 5.565. Nós estamos na pergunta 919. A live é 176, o livro terceiro das leis morais, capítulo 12, né? Perfeição moral, conhecimento de si mesmo. E, como é de praxe, né? Vamos fazer uma prece pedindo a Deus, a Jesus, que nos abençoe nesta live, como nas outras que nós já tivemos aí o respaldo de Deus, para que a gente assimile as lições, que a gente aprenda a, a tornar a vida mais leve, né? Com os ensinamentos de Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Imediatamente a gente passa a palavra para o Mano de Londra, para que ele dê continuidade. Ok. Então, vamos continuar a pergunta 919, que a pergunta 919, como ela é um pouco longa, nós começamos, ela tem 7 quadros, que é aquela pergunta famosa, né, que muitos palestrantes espíritas utilizam em suas palestras, né? Qual que é o meio mais prático e eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E a resposta da pergunta 909 foi bem curtinha. Um sábio da antiguidade falou disse, conhece-te a ti mesmo. Mas daí vem aí a A. E a A, ele faz Santo Agostinho faz uma esticada aqui, né? Dá um passo a passo, uma receitinha para a gente alcançar ou pelo menos buscar esse conhecimento de si mesmo. Então, nós fizemos os primeiros quadros na semana passada, fizemos até o 4, né? São 7 quadros, faltam dois quadros. Acho que a gente pode ir já direto para o quadro 5, né? Que é o de hoje mesmo, né, Orlando? Que essa pergunta a gente já estudou ela bastante, né? A gente acho que até a gente sabe dela, né? O problema é praticar, mas saber acho que a gente sabe. Botar na prática que o negócio é meio complicado. É o problema, né, mano? Saber até que a gente sabe. Então, você pode continuar, Orlando, na 5 aí. 4, 5. Era você, né, que estava lendo na semana passada? Não, quem que era? A questão em si fala assim: procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esse nenhum interesse tem em mascarar a verdade. E Deus, muitas vezes, os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertido com mais franqueza do que eu faria a um amigo. Percute, conseguintemente, a sua consciência. Eu acho que a pergunta aqui, a palavra deveria ser pergunte, né? Pesquise na sua consciência, perscrute quer dizer isso, investigue, né? Mais ou menos isso. Consequentemente, a sua consciência, aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de estipar de si os maus pendores, como do jardim arranca as ervas daninhas, de balanço no seu dia moral, para, a exemplo do
comerciante avaliar suas perdas e lucros, e que vos asseguro que a conta destes será mais avultada que a daquelas. Se puder dizer que foi bom o dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra vida. É, é a questão aí, a gente tem que procurar fazer uma análise, né? Para ver se você está no caminho certo, se não está, né? E aí ele dá aqui o exemplo do comerciante, né? Que sempre faz aquela pesquisa dos prós, dos contras, se está levando lucro, não está, né? Se deve continuar ou não, ou se deve modificar, né? No negócio de conhecer a si mesmo, nós temos que modificar completamente se a gente estiver errado, né? E, geralmente, nunca a gente está 100% certo. O problema maior é que a gente sempre tem erro, né? Sempre tem as arestas a ser aparadas. É mais ou menos isso, não tem muito o que questionar, né, não? Uma coisa importante que disse aí no comecinho é a questão dos inimigos, né? A gente às vezes fica muito aborrecido quando alguém vem e aponta o dedo para a gente e aponta um defeito. Mas aí diz É, assim, olha, considere principalmente o inimigo, porque o inimigo não tem nenhuma razão para mentir para você, te elogiar, né? Ele vai ser franco, vai é, ser sincero, vai falar, olha, você tem esse defeito. Então, acho que até o motivo da gente agradecer o inimigo, né? Falar, olha, o inimigo está me ajudando a buscar a verdade sobre mim mesmo. Depois ele fala para pesquisar a consciência. Seu Maurício, Observando aqui, porque ele fala o seguinte: procurar saber o que dela pensam. Parece que dela, ela, esse dela, de ela, ele está se referindo à justiça que a gente faz, né? Ali primeiro falou, antes ele fala das censuras, né? Depois fala, depois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Aí depois vem, procurar também saber o que dela pensam os vossos semelhantes. Ah, ele mostra dela o que a gente faz, né, das nossas atitudes, do que a gente praticou, da nossa justiça, né, praticada, o que nós achamos que seja justiça. Então, procurar saber. Inclusive, fala que até ouvir a opinião até dos nossos inimigos, né? Não desprezeis a opinião dos nossos inimigos. Então, dos vossos inimigos. Então, nós temos que aproveitar até no momento de análise do que nosso dia a dia, né, da nossa conduta, que nós fazemos, a gente precisa não desprezar a opinião dos nossos inimigos, que isso também pode ser importante. Porque nós é, temos um problema entre o amigo e o inimigo, é o seguinte: o amigo, às vezes, tudo que a gente faz está certo. E, às vezes, o inimigo, tudo que a gente faz está errado. Então, aí tem que pesar as duas balanças. Nenhum dos dois pode estar correto, né? Às vezes o que é muito amigo, que tudo que eu faço está bem, ele acha que está bem feito, essa avaliação não é uma muito boa. E do inimigo, que às vezes, que também acha que tudo que eu faço está ruim, também pode não ser muito boa. Então tem que pesar, analisar essa soma de opinião de inimigos, de amigos, das pessoas que nos querem bem, das pessoas que não nos querem bem, para a gente tirar realmente o valor verdadeiro, né, que a gente deve escolher na nossa conduta diária. verdade. Isso mesmo. muito bem. O amigo sempre passa um pano por cima, né? É, As caras, né? E o inimigo não, ele está mostrando para você, em muitas situações, que alguma coisa não está certa em você, né? Então, essa análise tem que começar por aí. Seu Maurício está muito feliz, né, na colocação dele. O 6. Formular, pois, de vós para convosco
formulai, pois, de vós para convosco, questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com o fito de juntar haveres, que vos garante o repouso na velhice. Na velhice? Aqui é uma pergunta. Não trabalhais todos os dias com o fito de juntar haveres para garantir um repouso na velhice? É uma pergunta. Não constitui este repouso objeto de todos os vossos desejos, o fim que vós faz suportar fadigas e privações temporárias? Pois bem, que é esse descanso de alguns dias, turbado sempre pelas enfermidades do corpo, em comparação com os que espera o homem de bem? Não valerá este outro apenas alguns esforços? Sei haver muitos que dizem ser positivo o presente incerto, o futuro. O presente é incerto, o futuro. Ora, esta é exatamente a ideia que estamos carregando de eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso foi que primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos e que agora vos damos instrução, que cada um de vós se acha encarregado de espalhar com esse objetivo. É que ditamos o livro dos Espíritos, Santo Agostinho. Pois é. Quer comentar, Dilo? Não. Esse quadro aí tem bastante informação. Eu achei bastante informação. A gente... Ele fala para a gente primeiro fazer perguntas, né? Para nós mesmos. Para nós mesmos. Questões assim, bem claras, né? Bem nítida. E multiplicar essas perguntas, né? Olha, hoje lá no meu trabalho, eu falei alguma coisa para uma colega ou para um colega, pensei mal de outro, estava ouvindo umas coisas ali e tomei parte, ofendi alguém, né? Essas coisas assim, né? A gente faz a pergunta para nós mesmos: o que é isso, né? O que eu fiz, né? Como é que eu fiz? Será que podia ter feito diferente, né? O que eu poderia ter mudado na minha forma de agir? Então, aí ele fala para a gente investir esse tempo, né? É importante isso. Afinal, isso aí é para o meu futuro, para a minha felicidade lá no plano espiritual, nos outros planos. É para eu me melhorar, uma felicidade. Eu estou na busca da felicidade eterna. E ele faz a comparação, né? A gente trabalha e sempre está pensando, né, no futuro. Olha, eu tenho que trabalhar porque eu vou envelhecer, né? Depois eu vou querer repousar e não vou ter condição mais de trabalhar, então tem que ter uma reservazinha aqui, tem que fazer alguma coisa, né? Então, porque eu vou ficar doente, né? Tem que também. Então, se a gente faz isso para a parte material, por que não faz pela parte espiritual, né? Gastar um tempinho para isso. E para a parte material, a gente gasta um tempão fazendo, né? Para reservas, para acumular e tudo mais. E para a parte espiritual, a gente não quer gastar nem uns minutinhos antes de dormir, né? Para aquela sugestão de Santo Agostinho. A gente acumular ou fazer alguma coisa, né? Para o futuro nosso, né?
acumular bondades, acumular virtudes, isso aí não é ganância, né? Ganância é o material. Né? Eu tô acumulando virtudes. Acho que ninguém ia dizer isso, né? Tá sendo ganancioso, né? Não. Até porque a gente não tira de ninguém, né? A gente tira de nós mesmos, né? Coisas ruins e coloca coisa boa. Então é um chamamento que ele faz com a comparação Aliás, do dia. quem acumula virtude até nem fala, né? Ele simplesmente acumula. Para ele é normal. Pois é. Então ele faz umas comparações assim bem nossa mesmo, né? Bem do dia a dia para a gente ficar esperto. Ficar esperto. É isso, seu Maurício. Então, eu estou observando essas perguntas, e uma das perguntas que ele faz também, para tentar explicar essa questão da nossa preparação para o futuro, ele fala que é o seguinte, né? Não trabalhar todos os dias com o objetivo de juntar haveres que nos garantam repouso na velhice. E coloca que é bem normal, a gente faz muito isso, né? Nós seres humanos trabalha bastante, para depois ele ter um repouso mais tranquilo na velhice. Aí depois ele faz uma pergunta também sobre isso. Não constitui esse repouso, ou seja, está falando desse repouso da velhice, né? Dessa tranquilidade da velhice. Então, não constitui esse repouso o objeto de todos os vossos desejos, o fim que vos faz suportar fadigas, privações temporais. Olha, então, ele analisou isso. Então, a gente consegue trabalha duramente para depois guardar alguma coisa para ficar mais tranquilo na velhice. E ele mostra que realmente é bom, né? Não é tão gostoso depois que estiver lá mais idoso, ter alguma coisa para curtir, né? Ter uma tranquilidade na velhice. Aí ele fala assim, ora, aí vai fazer a comparação das duas coisas. Olha, o que é esse descanso, ou seja, esse repouso da velhice, de alguns dias, turbado sempre pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que espera o homem de bem. Aí que é mostrar. Então, o que espera. Então, quando a gente faz alguma coisa para a vida futura, é muito melhor ainda, muito mais recompensador ainda do que esse que a gente faz para a nossa vida material. Ele não quer dizer que seja ruim o fazer alguma coisa, trabalhar para ter esse descanso, esse repouso da velhice, mas ele mostra que o que a gente faz aqui para ter uma vida espiritual melhor, uma vida em outra encarnação melhor, é muito melhor. Aí depois ele fala que, aí ele pergunta, não valerá esse outro a pena de alguns esforços? Então vale muito, né? Aí ele fala assim, sei haver muitas pessoas que dizem ser positivo presente e incerto futuro. Então, a gente fala, o presente é positivo. Eu vou trabalhar para eu viver no presente. Por quê? Porque o futuro não sei o que vai acontecer. Então, para o materialista, tem esses problemas, né? Então, o presente é certo. E o futuro? Não sabemos. Então, vamos trabalhar para o presente ser bom. Só que, quando a gente analisa o lado espiritual, tem um pouco de razão a gente falar que a gente precisa viver presente. Só que não é viver o presente para curtir vida material, né? É viver o presente para ser melhor. Viver o presente para ser melhores, né? Ser mais espiritualizado, para fazer o bem, porque o que importa para nós é o hoje, porque o amanhã ele virá ainda. E esse amanhã será o resultado do hoje. Por isso que o hoje é importante, mais importante, porque se o amanhã é o resultado do hoje, sempre é assim, nós sempre vamos fazendo, e o amanhã é o resultado do hoje, então a gente tem que trabalhar muito hoje, né? Cada vez pensar, hoje é o dia mais importante da minha vida. Mesmo em dias mesmo, pensar assim, olha, hoje, 26/6/2026, é o dia mais importante da minha vida. Aí, quando chegar no dia 27, pensar, né, hoje, dia 27/6,
2006 também é o dia mais importante, que eu digo, eu que estou vivendo agora. Então, cada momento, né, nosso, ele é mais importante para a gente fazer o bem, né? Não é para viver a vida material, para curtir os prazeres da carne, mas para a gente ser melhores, trabalhar para o nosso bem, porque aí nós vamos conquistando uma vida espiritual melhor. Isso aí. É isso mesmo. Aí tem o último quadro, ó, 7, que aí é o comentário de Kardec aí. Antes era o comentário de Santo Agostinho, agora é de Kardec, finalzinho. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Verdade. Se efetivamente, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais a miúde a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem que o suspeitamos, unicamente por não percrustarmos a natureza e o móvel de nossos atos. A forma interrogativa de alguma coisa de mais preciso do que uma máxima, que muitas vezes deixamos de aplicar a nós mesmos. Aquela exige respostas categóricas, por um sim ou um não. Se não abre lugar para qualquer alternativa, é que não outros tantos argumentos pessoais, pela soma que derem as respostas, poderemos computar a soma do bem ou de mal que existe em nós. É verdade, tem muitas faltas que a gente comete, né? É um deslize, é uma coisinha, não é? Mas a gente tem que fazer um balanço das nossas faltas, dos nossos erros, e tentar ver se melhora, né? Muito bem, seu Maurício? Essa questão de perceber ou não, a gente, quando a gente erra, intrinsecamente lá, a gente sempre sabe que errou. Só que às vezes a gente passa meio que. Não é sem saber. Os erros que nós cometemos lá dentro de nós, está registrado, nós sabemos que erramos. Só que ela fica sem nós sabermos a gravidade. Nós não sabemos tanto essa gravidade do erro. Então é importante. Agora, quando faz as interrogativas, que ele fala assim que as interrogativas, né, interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que as máximas. Porque as máximas são os conhecimentos que nós adquirimos, por exemplo, as máximas da caridade, do perdão, do bem. Nós sabemos tudo disso, dessas máximas. Mas nós estamos interrogando nós, que nós estamos fazendo. Por isso fala que a interrogativa tem a coisa mais precisa, ela é mais precisa, que vai mais fundo. Quando eu penso, eu sei das máximas do amar ao próximo e a Deus. Mas aí eu não pergunto. Agora, quando eu pergunto a mim mesmo, o que eu fiz hoje para cumprir esse mandamento? Amar a Deus e amar o próximo. O que eu fiz no meu dia a dia, no contato com meus irmãos, no contato daquela pessoa que eu encontrei hoje e que me pediu socorro, ou que me xingou, ou que me maltratou? Qual foi a minha atitude perante ela? Porque aí vem a questão da máxima, mas vem a questão também da sondagem, quando ele fala do perscrutar, né? Que é o sondar interiormente para saber o que a gente fez. Porque somente buscando o interior que nós vamos saber o que nós fizemos, que nós já fizemos, e aí nós vamos nos preparando para ser melhores. É isso. É mesmo, a gente comete um erro atrás do outro.
Depois a gente fica até com vergonha, né? Mas, na verdade, é isso aí. Com isso, nós terminamos essa questão 919, que ela é um pouco longa e merece realmente parar e refletir sobre ela, porque ela realmente mexe com a gente. E também terminamos o livro terceiro, As Leis Morais. Agora nós vamos para a parte quarta, o livro quarto, das Esperanças e Consolações. Tem 2 capítulos. Capítulo 1, das penas e gozos terrestres, e capítulo 2, das penas e gozos futuros. E vamos iniciar então. Não, que ainda tem os títulos, né, do capítulo 1. Das penas e gozos terrestres tem título Felicidade e Infelicidade Relativas, Perda dos entes queridos, Decepções, Ingratidão, Afeições destruídas, Uniões antipáticas, Temor da morte, Desgosto da vida e encerra com suicídio. E aqui vem a questão inicial, que é a 920, seu Maurício. Nós, então? Isso. Então vamos. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? O problema aí está no completa, né? Não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Então, se nós estamos aqui no planeta de provas e expiações, viemos para fazer as provas e expiações, a felicidade não vai ser completa. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, nós não vamos conseguir ser completamente felizes, porque a felicidade completa é para os espíritos puros, né? Então, para o espírito puro é felicidade completa, mas para nós que estamos nessa caminhada nossa ainda, bem atrasada ainda, para nós que viemos ao longo de milênios cometendo erros, né? Desviando o caminho certo, então a gente não consegue ainda ter essa felicidade completa, mas podemos ser felizes de acordo com o que comporta a Terra, né? Então, depende de nós, né? Depende de nós para ser feliz o suficiente. Não a felicidade completa, né? Que é dos espíritos puros, mas a felicidade relativa, sim, nós podemos ter, com certeza. Aquela pessoa assim mais extremista, pessimista, pode levar a história daquela frase, né, que sempre a gente ouve: a felicidade não é deste mundo. Imaginar que nós nascemos para ser infelizes, para viver triste, né? Sofrer para isso e aquilo. Mas aqui ele esclarece, né? Podemos amenizar a situação, podemos ter momentos muito bons, né? Momentos muito alegres, ser tão feliz quanto possível na Terra. Nós temos as exigências aqui, né, do plano físico, mas ainda assim nós podemos ter uma vida bem boa, dependendo da forma como a gente caminha aqui na Terra. Entendo. Relativo. Estou lembrando aqui, eu me lembrei aqui que a gente fala de felicidade, porque nós não sabemos ser felizes ainda, né? Esse que é o problema. Sim. Para nós, felicidade é ter dinheiro. Felicidade para nós é ter um carro chique do ano. Felicidade para nós é poder viajar sempre para a Europa, fazer umas viagens longas. Felicidade para nós
ter um corpo perfeito e bonito. Então a gente não sabe ainda ser feliz, né? Aí acho que o problema nosso é justamente isso, que a gente escolhe o caminho errado da felicidade. Se nós soubéssemos ser feliz, nós podíamos ser bem mais felizes do que a gente é, né? Mas a gente acaba caminhando de forma errada, porque a gente quer coisas que não dá felicidade. E a gente acha que vai dar felicidade. A gente quer poder e pensa que o poder vai dar felicidade, mas não vai dar. A gente quer riqueza e pensa que a riqueza vai dar felicidade, ela não vai dar. A gente quer beleza física do corpo físico, pensa que isso vai dar felicidade, mas não dá, né? Então, a gente não escolhe o lado certo da felicidade. Aí se a gente escolhesse, a gente poderia ser bem feliz, mesmo de forma relativa, ser feliz. E agora, mesmo de forma relativa, a gente não consegue. Nós temos dificuldade ainda para ser feliz de acordo com o que a Terra, que compete, né? Que a Terra pode nos proporcionar. É verdade. A gente tem que se conformar com aquilo que a gente tem, né? Com aquilo que a gente passa, né? Eu, em alguns testes, às vezes eu passo, mas na maioria eu sou reprovado. A gente fala assim, eu sempre falo assim que quando minha esposa morreu, meu filho morreu primeiro, né? Dali um mês foi a minha esposa, né? E eu nunca atribuí a Deus, né, o acontecido, porque lógico que a gente tem um conhecimento, né, sabe que tudo está escrito, né? A gente veio aqui, não veio para ser para viver eternamente na Terra. Mas nessa conformação, teve momentos que eu chorei, eu caí em desespero, né? Isso aí tudo é uma falta que eu não deveria ter, né? Então, a felicidade, ela consiste em ter a aceitação das coisas que vêm, né? Porque a gente nunca está desamparado. Sempre tem Deus, né? Nos guiando, protegendo. É mais ou menos por aí. Então, a felicidade, se você buscar aqui, existe. A gente vê o Chico, né? Coitadinho do Chico. O Chico passava por altos e baixos, mas sempre com aquela risadinha, sempre tendo condição de ajudar um, ajudar outro, né? Eu não esqueço da passagem do Chico que o Dilma me contou, né? Da angina, né, Lon? Trata bem a angina, Chico. Pede para ela uma pausa hoje para você trabalhar lá na Casa da Prece. E assim ele fez. Então a gente tem que ter aceitação das situações que nos aparecem. Porque as situações, por mais difíceis que elas sejam, elas aparecem para nós para nos ensinar alguma coisa, né? A gente aprende com aquele momento que nós estamos vivendo. Ok. 921. Esse tem 2 quadros. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Enquanto isso se não verifica, pode-se conseguir uma felicidade relativa. O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto ou comporte a sua existência grosseira. Deixa eu ler de novo. O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se
forrará e proporcionará a si mesmo a infelicidade, tão grande quanto a comporta a sua existência grosseira. Certo? Tem situações difíceis que vem que a gente fala, mas eu não podia passar por isso. Cadê Deus? Não me socorre, não me ajuda, né? Esquecendo que são essas situações que vai fazer a gente ser feliz. Uma vez que a Terra aqui é uma passagem curta, mas essa passagem curta mesmo, ela testa muita gente, testa bastante. Se a gente conseguir sair dessa situação e tentar se conformar com aquilo que acontece, e aquilo que acontece a gente pegar como aprendizado, a felicidade ela existe, né? Ela vai nos dar uma condição melhor. A gente vê, por exemplo, a história do Jerônimo Gonçalves, né? Uma maca, ele levava ele dentro de uma Kombi, abria de lado, colocava a maca e ele ia para todo canto fazer palestra e desfiando, porque a doença dele era degenerativa, né? Sempre rindo. A gente não pode dizer que ele era infeliz, né? Se fosse qualquer um de nós, a gente fala, ai meu Deus, por que Deus me colocou nisso? Né? Eu faço palestra, eu dou curso, eu estou ajudando os outros. Poxa, Deus deveria me dar uma condição melhor, né? Um inconformismo. Agora, no mundo espiritual, com certeza, a vida dele é outra, né? E assim vai, cada existência que passa, vai aprendendo um pouco mais, né? A gente vai se melhorando. Até chegar, como a música fala, na condição de anjos. É por aí. São Maurício. Que aqui fala que talvez está reforçando só o que já foi dito antes também, né? Que fala que concebe que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Então a gente falou, os espíritos puros, todos são felizes, né? Mas enquanto agora, né? Isso não acontece, se poderá conseguir felicidade relativa. Então, sim, né? Os espíritos já falam aqui sobre isso, né? Então, o homem, aqui aí ele vai falar que nós quase sempre somos obreiros da nossa infelicidade. Aí ele quer mostrar, possivelmente, do homem encarnado, né? Porque a nossa infelicidade não é nem quase sempre, é sempre, né? Toda infelicidade nossa nós somos obreiros dela. Ou nós somos obreiros agora da nossa conduta, ou às vezes nosso enraizamento nas coisas ruins do passado, e a gente acaba trazendo um pouco dessa infelicidade para agora. Porque nós sabemos que nos livros espíritos falam, né, que até muitas depressões elas estão ligadas ao nosso passado. Que nós construímos muita coisa ruim e hoje nós entramos em depressão, talvez com uma vaga lembrança do que a gente já foi, do que a gente já fez. Talvez aquilo reflete no presente. Então, na verdade, tudo que nós sofremos é obra nossa mesma, né? Não é de Deus, porque Deus nos fez para felicidade. Agora, levando em consideração o homem encarnado, ou seja, muitas das coisas que acontece agora com a gente, nós mesmo nessa própria encarnação, cultivamos, né? E cabe, então, a gente, para quem fala que a lei de Deus, né? Para a prática da lei de Deus, aí sim nós podemos mudar muito essa forma e ser feliz, tanto quanto o planeta pode nos conceber. É verdade. Ok. Essa pergunta tem uma continuação, Orlando.
Quadro 2. Aquele que se acha bem compenetrado no seu destino futuro não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária. Uma como parada momentânea em péssima hospedaria. Facilmente se consola de algum aborrecimento passageiro, de uma viagem que o levará a tanto melhor posição, quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para empreendê-la. Já nessa vida somos punidos pelas infrações que cometemos das leis que regem a existência corporal, sofrendo os males consequentes destas mesmas infrações e dos próprios excessos, se gradativamente remontarmos à origem do que chamamos as nossas desgraças terrenas. Veremos, na maioria dos casos, elas são consequência de um primeiro afastamento nosso do caminho reto. Desviando nós deste, enveredamos por outro mal e, de consequência em consequência, caímos na desgraça. Comentar, Delon? Seu Maurício. Então. Eu estava analisando, eu e o Odilon temos conversado bastante sobre essa questão das penas, né? Conversa bastante, a gente conversa muito sobre as penas, né? E nós aprendemos muito com os filhos que na verdade, Deus não pune a gente, né? Deus não pune ninguém. Deus nos dá o remédio. Então, por exemplo, toda dificuldade que nós caímos é que nós precisamos, um remédio amargo. É um remédio amargo que vai nos curar, né? Então, até o Odilon sempre o Odilon debate bastante em cima disso, falando o seguinte, que tudo... A gente só sofre aquilo que nós precisamos. Se nós não precisamos mais, não vai sofrer mais, né? Eu sempre comento muito isso também. Então, o remédio, se nós decaímos muito, então o remédio vai ser um remédio amargo. O remédio que vem, às vezes, é um remédio amargo que vai nos ajudar a caminhar. Então, por isso que a gente, quando fala que ali no anterior, né, no tópico anterior, que o homem é geralmente obreiro da própria infelicidade, é porque nós caímos nos erros, nós pisamos em locais onde não deveríamos, nós distanciamos da rota que Deus estabeleceu para nós, então Deus estabelece as rotas do bem, e nós distanciamos dela, e aí, para a gente se curar, vem aquele remédio amargo. Deus não está punindo a gente, mas Deus está permitindo o remédio amargo, igual a gente está com uma infecçãozinha, né? Aí toma bezetacil, dói para valer, né? Dói. Ou às vezes você tem um machucado e você vai ter que... O médico vai, às vezes, fazer a cirurgia, uma nova cirurgia ali, para dar os pontos, né? E dá muito incômodo, mas ele não está punindo a gente. O médico não vai punir a gente porque ele fez um corte, deu uma injeção difícil, doída, mas ele está nos ajudando a livrar daquele problema, daquela dor. Então, Deus também é o mesmo caso. Tudo que vem para nós, ele é um remédio. Toda dor nossa é um remédio. Por isso, o próprio Kardec fala que a dor é uma bênção. É uma bênção porque a dor é o remédio, né? Me chamou a atenção também no finalzinho, né? Que ele diz assim, que na maioria das vezes a gente afasta do caminho reto, né? Comete um pequeno deslize. Para ajeitar aquele pequeno deslize, às vezes a gente comete um outro. E vai cometendo, de deslize em deslize, nos envolvendo numa consequência muito mais
grave, né? Vão desviando do caminho reto cada vez mais, ao invés de cometer um erro, né? Viu que aquilo ali não foi bom, voltar para o caminho reto, às vezes a gente continua insistindo em errar mais ainda, né? Quer consertar um erro com outro erro maior ainda. E aí a coisa não funciona, né? Fica pior. Muito bem, vamos para o próximo? Já falta 4 minutos, Orlando. O que você acha? Vou mais uma, né? Só mais uma já. 922? É. Essa é do seu Maurício, então. Então vamos lá. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Então, a felicidade é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui desgraça de outro. Haverá, contudo, algum critério de felicidade comum a todos os homens? Gente, eu fico analisando, eu já sempre converso muito com o Max também sobre essas coisas, e às vezes chega numa família é que eles não têm nem a comida de amanhã. Mas estão ali ao redor da casa, reunido com o povo, com os colegas, rindo, sabe, tranquilo, enquanto a gente está preocupado com a minha conta que vai vencer um problema que eu tenho, não sei se vou, no ano que vem, daqui 12 meses, eu não sei como é que vai ser, eu começo a querer sofrer por aquilo que eu tenho um problema que vai surgir daqui a um ano. Aí estou preocupado. E a pessoa está feliz. O mesmo caso acontece daquelas palavras que diz, daquelas falas que diz o seguinte: a pessoa que não tem um pé, ou seja, só tem um pé, né? Falta um dos pés, e estão felizes ali só com um pé. E o outro tem os dois, e está chorando, porque está faltando o sapato. Então, a felicidade, ela é muito relativa a cada um mesmo. Uns estão mais preparados para ser felizes com um pouco, e o outro, para ser feliz, ele precisa muito. Então, ela é muito assim, relativa a cada um. Aqui fala com relação à vida. Aí, ela pergunta, né, se haverá, contudo, algum critério de felicidade comum a todos os homens. A resposta com relação à vida material é a força do necessário. Olha, então, o que é necessário para um que ele tem, o que tem o necessário, às vezes 3, 4, 5, 10, 100, 1000 vezes mais para o outro não atende o necessário dele. A gente vê hoje com essa diferença mesmo que existe a nossa desigualdade material, desigualdade financeira, é muito grande, né? Enquanto gente que estava analisando que o Cristiano Ronaldo ganha em torno de 4 milhões de reais por dia. Não é por mês, não, gente. Por dia. E será que ele está se achando muito rico? Não, para ele é o normal, né? Ele acha bem normal ganhar 4 milhões por dia. E, às vezes, nós temos dificuldade para ganhar 4 milhões na vida toda. Outros têm dificuldade para ganhar muito menos que isso, né? Porque muito menos, às vezes, vivendo aí com menos do que o salário mínimo, mas vivendo. E, às vezes, está vivendo mais feliz. Às vezes, vive muito mais feliz, porque para ele o necessário dele é bem menor, né? E o necessário do outro é bem maior. E aqui fala ainda com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, é a base, né? Então, a base que ele fala, o Espírito fala que é
A posse é um precisa necessário, né? Já precisamos dele. E para a vida moral é a consciência tranquila, como e a fé no futuro. Então, você tem que ter consciência tranquila da prática certinha, das coisas corretas, né? E a fé no futuro, pronto. Aí seremos felizes. É isso. Falei de já são 21 em 1. Agora que eu olhar. É isso, mano. Então tá por tua conta. Então, vou pedir para o seu Maurício perguntar para ele se ele pode fazer a prece para nós de encerramento. Nossa, na hora. Bom demais, viu? Obrigado, viu? Então vamos agradecido, né, a Deus, agradecido a Jesus, aos bons espíritos, por essa oportunidade maravilhosa de nós estarmos aqui reunidos para discutir, para refletir sobre essas máximas do cristianismo, sobre essas máximas que o Kardec conseguiu dos espíritos superiores, dos espíritos de verdade, para que nós possamos aprender mais no caminho de hoje, principalmente falando da felicidade. Cada um é feliz conforme o que ele, a sua consciência, conforme a sua evolução, porque o espírito bom, o espírito puro é feliz completamente. O espírito bom já é bastante feliz. E o espírito mediano vacila entre a felicidade e a infelicidade. Graças a Deus, Senhor, por nós podermos estar aqui e que a tua paz, tua luz seja conosco, abençoe toda a nossa caminhada, que possamos persistir firmes nesse propósito bem e que possa todos os nossos irmãos que participam, os que estão presentes hoje e os que não puderam estar presentes, sejam todos abençoados e amparados, para que possam continuar nesse estudo e nos preparando para a nossa vida espiritual. Graças a Deus por tudo, que a paz do Cristo esteja com todos nós, em nossos corações. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, seu Maurício. Eu que agradeço.